Vamos lá. Então, nas concepções reducionistas, acabamos de chegar nas concepções do corpo inteiro, aonde há uma redução, porque pesquisamos, e aonde pesquisamos, temos a identificação que o corpo em si, ele é sistêmico, mas tem uns campos reducionistas. Reduzimos a maneira viável, visível, pensar nos meios afetivos e motores, ok? Então, a concepção nos coloca ideias, ideias nos coloca teses, e teses nos coloca produções e reproduções científicas que vêm a relacionar a vida real, os ciclos, circuitos, estações ligadas à própria pesquisa, ok? Que ocorrem fatores que seja adventos que vão esclarecer teorias efetivas e o ponto de vista da sua totalidade que chega a colocações importantes, como eu tinha falado. A dizer que entre a história só basta examinarmos e termos uma concepção ligada à própria didática e o diagnóstico. Okay? Então, como falamos sobre ciência, volto a dizer, os análises históricas, os fatores, coloca fundamentos importantes entre a abordagem histórica. Quando eu falo abordagem histórica, como educar, como pesquisar, como aprender, para que pesquisar, como pesquisar, coloca abordagens históricas. As abordagens históricas vamos colocar efeitos determinantes, veias que possam ser estreitas, que são calibres ligados a uma crítica egocêntrica e excêntrica, excêntrica e egocêntrica, interna e externa, externa e interna, relacionado aos procedentes municipais, estaduais, federais, internacionais, ou seja, que coloca dimensões simbólicas ligadas ao movimento. E essas dimensões são perspectivas e contraprovas, contra-expoentes que venham colocar em nossa vida diária. Nessa tangência que liga uma conexão entre a motricidade humana e o lazer, a motricidade humana e a metodologia científica e as preocupações inquietantes entre os eixos e as maneiras revolucionárias, ok? Então, é lógico que eu volto a dizer que a maneira da perspectiva entre a força do pensamento ligado à pesquisa, nós colocar motivações, válvulas, hipertrofias, hiperplasias, que vão colocar uma economia que vai gerenciar um tipo de deslocamento, que venha evidenciar importâncias, que venham colocar em nossa vida diária. Ok? Então, em especial, qual é a maneira que nós podemos colocar essas hipóteses entre o bom e o mal, a distinguir essa latência e a racionalidade? Ok? Os processos históricos, as abordagens históricas, que vêm a colocar também alguns autores, os tratados turquianos, os tratados ligados a Hegel, ou seja, também Engel, ligado às distinções, ligado aos gênios. Esses rascunhos nas telas digitais, eu falo rascunhos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, esses rascunhos nos coloca patamares que encontram, ou seja, um despertar, de novo, volto a dizer, esse feedback ligado à própria pesquisa. Ou seja, como é que é? A bebida é água. A bebida é água. Okay? Então, são fatores ligados ao capital. O capital nos coloca fundações, essas fundações teóricas que venham a ser potencialistas e sinalizar rapidamente uma força rápida, uma fibra rápida, lenta, mas que chegamos com paciência e serenidade aonde devemos chegar nessa universidade futura, que é presente, futura, que nos coloca uma avalanche histórica, algo que seja, ou seja, essa aventura entre bases, hipóteses
causas, efeitos e essas tradições que liga o campo genético e positivista, o campo externo e positivista. Quando eu uso a teoria positivista, que vai colocar nas extremidades a maneira comportamental, as extremidades ligado ao John David, que colocou sobre a ação motora, é um método de uma linguagem ligado ao exercício e os campos consecutivos que possam salientar a nossa pesquisa retórica entre os combates, telas, departamentos, reconhecimentos e a nossa prática de vida cotidiana, ok? Então, ou seja, comida não é água, mas a comida ela faz parte da água do processo anabólico catabólico, ou seja, ok? Comida é pastos, não quer dizer que nós somos um boi, uma vaca, mas nos coloca um conhecimento ao algo que nós podemos destacar, filosofar, ou seja, colocar nessas paiteias ou punteias relacionado às fotos, aos Googles, às intranets, os campos digitais. Quero dizer que o objeto de pesquisa ele é tão ambíguo que a inverdade fica a nos socorrer. E essa inverdade nos coloca racionalidade em códigos civis, segundo Venosa. A própria noção do ideal nos coloca a noção para nós colocarmos em nossos lugares ligado à motricidade humana. Quando alguém fala que a noção do ideal, quando eu vejo que eu sou professor de educação física, eu já estive como esse cargo, eu coloco uma noção de ideal, que é algo ideário, que eu não sou, mas que eu não deixo de ser, porque tem fatores históricos nessa abordagem histórica, nas práticas que ocorreram e que ocorre, e resulta também uma própria pesquisa. Essa própria pesquisa vai mencionar qual a maneira metódica de agir, e essa agilidade nos socorre ou ocorre habilidades entre o processo de pensamento. O processo de pensamento vai haver uma consequência e os campos consecutivos relacionados à ação. Esse processo de pensamento também ocorre uma operatividade. Esse processo de pensamento ocorre uma pesquisa. A pesquisa é uma ideia, mas eu venho a concretizar externamente e muitas vezes não é um ideal. Quando não é ideal, que é a própria pesquisa. Quando não é ideal, que ocorre o quê? Perplexidades, que chega à própria pesquisa. Já viu a pesquisa ideal? Aonde tem uma problemática, tem a pesquisa. Aonde tem uma crise, tem a pesquisa. Onde tem um despertar, a pesquisa. Aonde tem um encontro contigo mesmo, sobre a pesquisa, sobre a abordagem histórica dialética, materialista, que vai acontecer concepções visíveis ou vamos colocar invisibilidades ligadas a esses campos transportos. Esses transportes, ou gradientes de ação internas e externas, colocadas na fisiologia humana, 2009, Bruce Stando, nos coloca a cabeça do ser humano como um hemisfério direito e esquerdo, em brocas, né, que você vai escolher a broca direita e a broca esquerda. A broca direita vai ajudar a parte esquerda, a broca esquerda vai ajudar a broca esquerda vai ajudar a parte direita, e a broca direita a parte esquerda. Fica essa reversibilidade. E nos coloca o ser humano com um campo de interpretação, um com o outro. E fica esse diálogo, uma lacuna estreita, essa veia literária genérica entre o cérebro pesquisador e, ou seja, o celebre colega que venha acusar entre fatores de pesquisa. Quando você coloca acusações na nossa própria pesquisa, foram grandes pensadores que começaram assim, sendo celebres, e o seu cérebro começaram a se excitar, excitar suas maneiras de pesquisar entre canais, entre entradas, direita ou esquerda, e a sua própria paciência e serenidade e resistência, nessa resistência objetivada. E essa resistência objetivada vai depender do sujeito. O sujeito é uma abordagem histórica. O sujeito é um campo histórico. Nem que seja contigo, ou comigo, ou conosco, ou nós. Ou seja, nessa palavra entre primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, se coloca pesquisador. E o pesquisador também é pesquisado. E essa própria maneira de dizer, vamos colocar o objetivo de pesquisa qual é? É lazer, é tempo? Motricidade humana? A motricidade humana é necessário um conhecimento, um reconhecimento ligado ao gênero, ao corpo e outros fatores?